Eu com cara de 40 em cada perna. Bom, muito boa noite para todos. Sou Luiz Pellegrini. Há 20 anos frequento esse evento. Alô? Pronto. E sempre com o prazer renovado venho aqui para falar, encontrar com vocês, encontrar todo esse pessoal maravilhoso da Nova Consciência. E para comer uma macaxeira frita, porque como a macaxeira aqui de Campina, outra não existe. E o tema da minha palestra com vocês vai ser escravidão e abolição. Vamos falar um pouquinho da escravidão literal, aquela que todo mundo conhece, né? Nosso país, todo o continente americano, foi um palco terrível de situações desse tipo. E depois falaremos também um pouquinho de escravidões de outra natureza. O que me interessa é mostrar que as leis, as regras que determinam uma situação de escravidão são praticamente as mesmas, tanto numa situação de escravidão literal, quanto numa situação de escravidão subjetiva. Mas isso eu espero que ao longo da minha breve palestra vai ficar claro. Eu sou jornalista há 50 anos e tive uma grande sorte no início da minha carreira. Vocês imaginam que a minha primeira entrevista foi com uma escrava, uma ex-escrava, ainda viva, perfeitamente lúcida e, para sorte minha, dona de uma memória espantosa. O nome dela era Tertulina, Dona Tertulina. Era uma mulher pequenininha, de 1,5 metro, que eu conheci na periferia de São Paulo. Eu tinha 17 anos e ela achava que devia andar ao redor dos 100, 100 e poucos anos. Ela mesma não tinha muita certeza. E a Tertulina nasceu na Bahia, numa fazenda de cacau, no litoral da Bahia, e teve uma vida muito particular. Ela me contou que ela nunca soube quem era o pai. A mãe era uma escrava negra muito jovem, ela nasceu, e a mãe dela morreu quando ela tinha 2 aninhos. No segundo parto, a mãe morreu. De maneira que essa criança, ela ficou ali na senzala, crescendo, convivendo como um bichinho, junto com outras crianças, porque os escravos todos eram ocupadíssimos, tanto os homens quanto as mulheres, e as crianças ficavam ali, e ela também foi criada junto com muito bicho, com galinha, com cachorro, e eram os seres com os quais ela se relacionava. E ela me disse que teve uma sorte muito grande. Como ela estava sozinha, e ela não tinha ninguém assim, para se ocupar, para controlá-la e tomar conta dela, ela desenvolveu os hábitos de liberdade. Um deles, o que ela mais gostava, era se embrenhar sozinha no meio do mato e fazer uma espécie de busca. Ela ficava olhando tudo, interessada em tudo. E foi assim que ela aprendeu sozinha uma série de processos naturais, não é? Através da observação de situações da natureza, e ela foi desenvolvendo um conhecimento do que poderia servir a ela, porque ela tinha fome. Então ela aprendeu qual era a folha que ela podia comer, a fruta que ela podia achar no meio do mato, porque ela observava os macacos comendo aquela fruta, ela sentiu que ela também podia comer as raízes. Ela aprendeu, inclusive, a saber qual era o ovo do passarinho que tinha acabado de ser botado e que ela poderia comer.
e não o novo que já tinha entrado no processo de ser chocado e já não poderia mais ser comido. Esse aprendizado salvou a vida dela no futuro, anos depois. Bom, o pessoal aí de trás, alguém me traz um copo d'água? Oi? Tem alguém aí atrás? Obrigado. Aqui estamos todos em casa, né? Então a gente pode falar assim. Bom, quando ela tinha, obrigado, quando ela tinha 14 ou 15 anos, um dia chega um camarada na fazenda e avisa, dá a notícia de que a princesa Isabel tinha assinado a proclamação, a abolição da escravidão no Rio de Janeiro. E aí, o dono da fazenda, mais o capataz, chamaram os escravos todos, eram 100 e poucos escravos, até isso ela tinha na memória, e disseram: vocês, a partir de hoje, são homens e mulheres livres. A porteira de saída da fazenda é aquela lá. Quem quiser sair, pode sair agora, ou quando quiser, e os que não quiserem sair, podem continuar trabalhando aqui dentro da mesma forma que sempre trabalharam. Ou seja, a lá brasileira, né? Sem salário, sem nada, simplesmente não tinham mais a denominação de escravos, mas continuavam na prática sendo o que figura bonita que está chegando. Boa noite. Pode se sentar, seja bem-vindo. Ele me tirou, desconcertou esse moço. Não, querido, mas é a beleza da sua figura descendo com tanta elegância por essa escadaria, viu? Eu acho que a minha palestra vai me interessar também, o que eu estou dizendo aqui. Então, ela teve que decidir se ela permaneceria na fazenda ou se ela sairia para o mundo. Porque ela me disse, apenas 10 escravos decidiram atravessar aquela porteira, ir para a estrada e sair para o mundo como pessoas livres. Ela, e todos eram rapazes. Os rapazes mais impetuosos, etc., saíram. Ela foi a única mulher. E ela foi, meio sem saber o que era muito menina, com 14, 15 anos, mas ela saiu. E eu perguntei para ela, dona Tertulina, mas por que a imensa maioria dos outros, sair da comunidade de escravos, não quis sair, preferiu ficar dentro da fazenda? Ela olhou para mim e disse assim, por medo. Nós tínhamos um medo terrível, um medo que tínhamos incutido nas nossas cabeças, porque eu, desde que nasci, me diziam que o que existia para além da porteira era um mundo horrível, cheio de perigos. Haviam feras, monstros, bandoleiros, índios armados de arco e flecha que poderiam nos comer como uma panela na primeira curva da estrada. Então, nós vivíamos na crença, ela falou, nós tínhamos duas convicções. Uma era de que a nossa condição de escravo era natural e que tínhamos nascido assim, e era natural que os negros no Brasil fossem escravos e que os brancos fossem os patrões, os donos. E a outra convicção era que
muito melhor permanecer no abrigo protegido da fazenda do que correr os riscos de ser devorado por um monstro, um bicho, sei lá o que, na beira da estrada. Eu tinha 17 anos quando a Tertulina me disse isso. Até hoje isso está presente na minha cabeça. Eu agradeço a ela e à divindade dos escravos por ter me posto em contato com essa mulher. Porque ela me abriu um segredo importante. O que é que a razão principal que determina a hesitação diante de uma possibilidade de libertação? É o medo à liberdade. Nós vamos ver daqui a pouquinho como é que se determina essa mesma hesitação diante de tantas outras escravidões que nós vivemos hoje. As regras que vigoravam para a escravidão literal são praticamente as mesmas que vigoram para uma série de outras escravidões que nós vivemos hoje. Por exemplo, a escravidão aos planos de saúde. A gente fica aterrorizado em abandonar um plano de saúde, em se libertar daquele pagamento que come uma boa parte do nosso salário, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Temos medo de nos libertarmos disso. Muito bem. Desviando um pouquinho o assunto, mas sempre dentro da mesma linha, no ano passado, eu tive uma outra oportunidade rara na minha carreira. Eu fui na França, fiquei alguns meses na Europa, e eu fui visitar uma região da França, uma província francesa chamada Franche-Comté. É uma província muito pouco conhecida, muito pouco remota. Ela fica na fronteira da França com a Suíça, já uma região um pouco montanhosa. E por que eu fui lá? Porque eu tinha lido que eles tinham criado um itinerário turístico nessa região chamado Route des Abolitions, a rota, o roteiro das abolições. E como eu me interesso desde sempre por essa questão da escravidão e das abolições, eu me organizei e fui lá ver. E o que aconteceu nessa região? Entre os séculos 18 e 19, entre 1750 até 1850, mais ou menos, no meio disso nós temos a Revolução Francesa, a própria Revolução Industrial, numa região onde não morava nenhum negro, onde não havia escravos, ou aconteceu uma série de fenômenos, de movimentos, de libelos e de pessoas que se manifestavam visceralmente contra a escravidão. Porque a França foi uma grande nação escravagista, como Portugal, como a Espanha. Só que os franceses não queriam os escravos dentro do território francês. E a escravidão francesa se restringia às colônias na África, sobretudo as colônias americanas aqui. Embora isso também é uma verdade relativa, porque N famílias francesas naquela época levavam escravos para a França e que funcionavam, trabalhavam não assim na condição escalada, né, de escravo, mas de servidores, cozinheiro, a babá das crianças, o jardineiro e etc. Mas nas colônias, sobretudo nas Américas, havia o mesmo horror que havia aqui no Brasil, no mundo das colônias portuguesas. E, então, nessa região, quem quiser pode procurar isso na internet, Route des Abolitions, Franche-Comté, o estado, a
província francesa. A capital é Besançon. A partir de Besançon, você pode seguir de carro, ou de ônibus, de trem, para visitar uma série de localidades. Eu não vou citar todas, nós não temos tempo para isso. Tem bem 7 ou 8, onde aconteceram coisas importantíssimas ligadas aos processos de abolição. Eu faço questão de citar um personagem que nasceu, cresceu nessa região, nessa época. Uma mulher, de uma cidadezinha chamada, já eu me lembro, deixa eu ver aqui, que tem, Challenge. Na cidadezinha de Challenge, era pouco mais que uma aldeia de 1.000 habitantes, aldeia agrícola, porque toda a província era uma província rural, de agricultores e pastores. Nasceu uma menina chamada Anne-Marie Javouet, em francês. Ana Maria, em português. Nasceu numa família razoavelmente abastada. O pai era um pequeno proprietário de terras ali, um agricultor. Morava numa casa boa para a época, tinha mais 2 irmãs. E essa moça, parece que ela, desde cedo, ela manifestou um temperamento muito interessante. Ela era muito voluntariosa, ela era meio autoritária, mas ao mesmo tempo ela era muito acolhedora, muito generosa e tinha uma pulsão espiritual dentro dela muito forte. Mas era uma mulher de opinião e quando ela batia o pé, nem o pai nem ninguém conseguia controlar e enfrentar essa moça. Uma mulher tipicamente paraibana, na verdade. Eu vejo assim as paraibanas. Espero que eu seja o modelo da maioria de vocês. Bom, essa moça, quando ela tinha 17 anos, ela decidiu ser religiosa, ser freira. O pai não queria, mas, como sempre, ninguém podia ir com ela. Ela entrou num mosteiro de religiosas e tornou-se uma noviça. E foi assim que ela morreu. Foi religiosa a vida toda, se tornou madre superior, acabou criando uma ordem religiosa especializada em amparo alimentar, educação e tratamento de saúde para pessoas carentes. Essa ordem existe até hoje, tem no Brasil, eu não me lembro o nome da ordem. Eu tenho a impressão que tem, inclusive, um livro aqui na Paraíba, dessa mesma ordem, fundada por essa mulher há 200 anos, mais ou menos, lá na França. Bom, essa Anne-Marie era noviça, e uma noite ela teve um sonho muito estranho. Ela sonhou que ela estava cercada no meio de um bando de crianças negras que brincavam e falavam, riam alto, e ela sabia no sonho que ela tinha a responsabilidade de cuidar dessas crianças e de protegê-las. Mas acontece que até aquele momento ela não sabia que existiam pessoas de pele negra. Porque essa informação não corria, não é como o Brasil, não é como hoje. Não havia um único negro na província onde ela nasceu, não havia internet, nem cinema, nem nada. Ela foi falar com a madre superiora dela e disse: "Madre, eu tive esse sonho, mas como é que pode as pessoas, essas crianças eram todas negras?" E a madre falou: "Não, mas existe aqui um continente, que é a África, onde as pessoas, os africanos, têm essa cor." E ele falou para ela: "E você não lembra que um dos reis magos, o rei Baltazar, era negro?" "Ah, era negro." Então, era o rei de um país africano, veio para cá. Bom, esse sonho nunca mais saiu da cabeça dessa freira. Ela foi mandada para o Senegal, onde ela viveu alguns anos, e depois do Senegal, que é um país da África,
ela foi mandada para a Guiana, aqui, a Guiana Francesa. Quando ela se instalou na Guiana, já com uma missão determinada lá pela ordem dela, ainda não a ordem que ela fundaria depois, uma outra ordem. Ela ficou horrorizada com a situação dos escravos. O sofrimento, as torturas, as punições, o aprisionamento e aquele comércio terrível. E ela escreve isso. Eu tenho a biografia, inclusive textos autobiográficos dela. Ela diz que eu não podia suportar a visão de uma situação desse tipo. Me fazia mal, eu tinha náuseas. Eu sentia que isso estava completamente errado e eu resolvi tomar alguma atitude. O que ela fez? Ela comprou um território com o dinheiro que ela tinha, da família, um pedaço de terra, não sei o quanto ele era grande, e fundou uma pequena comunidade chamada Maná, na Guiana Francesa, aqui na fronteira com o nosso estado do Pará. Fez uma igreja e chamou pessoas, e foi aí que ela fundou a ordem dela. Aí o pai dela morreu, ela recebeu uma bolada de dinheiro, aquela parte dela na herança, e ela tomou a decisão de começar a comprar escravos com esse dinheiro, com o objetivo de libertá-los. Só que ela diz no livro dela, eu comprava o escravo, mas eu não podia libertá-lo imediatamente, dar para ele a condição de homem ou de mulher livre, porque eu sabia o que aconteceria se esse camarada, que não sabia ler nem escrever, não sabia, não tinha nem um sobrenome, nada, que tinha vivido naquela condição até agora, se eu pusesse fora um papel em que eu certificava ter dado a liberdade para ele seria vítima do primeiro patrulhão, seria escravizado novamente. Então, eu criei uma estrutura, como ela diz, de educação, de preparação desse indivíduo. Olha o grau de visão dessa mulher, né? Para alfabetizar, para preparar, ensinar um pouquinho de aritmética, as 4 operações, ensinar uma série de coisas para que ele pudesse enfrentar essa vida como cidadão livre. Esse processo durava entre 3 e 5 anos, dependendo do escravo, e depois ela libertava. Quando ela libertava o escravo, ela dava um certificado de libertação, ela dava uma roupa, minimamente muito simples, mas minimamente adequada, e, sobretudo, um par de sapatos, que o escravo nunca tinha usado até então, porque nas Américas, aqui no Brasil também, aos escravos era proibido, sob pena de morte ou de 500 açoites, usar sapatos. Eu mesmo não sabia disso, eu sabia agora. Não podia usar sapatos. Os chamados negros de ganho, negros e negras de ganha, que eram os negros mais bonitos, mais saudáveis, que saíam pelas ruas das cidades vendendo no tabuleiro os produtos que as fazendas faziam, ossos e queijos, etc. Esses negros de ganha eram vestidos de uma forma até majestosa, eram lindos. Roupa de linho, obrigado, acho que ainda tem, querido, muito obrigado. Joias, balangandãs, cabelos, turbantes, mas isso por quê? Isso era uma questão de marketing comercial, porque a negra linda, atrás de um tabuleiro, vendia muito mais do que uma pobre escrava maltrapilha, entendeu? Então elas eram bem cuidadas, mas os pés nus sobre a terra. Não podiam usar sapatos. Então, na verdade, o símbolo distintivo que determinava a condição de cidadão livre para um ex-escravo
era o uso de sapatos. E ela já tinha, nesse processo, depois de uns bons anos, ela já tinha preparado e libertado mais de 500, entre 500 e 600 escravos, homens e mulheres. Foi quando o arcebispo de Caiana, capital da Guiana, ficou muito incomodado com as notícias do que ela estava fazendo e mandou chamá-la. E ela foi lá no palácio do arcebispo e ele disse assim: Madre, se você continuar fazendo o que você faz, você está prejudicando os interesses da igreja e os interesses do governo e da França. Então, se você continuar fazendo isso, você vai ser excomungado. Você sabe o que ela respondeu? Ela olhou para a cara do arcebispo e disse assim: pode excomungar. Agora, se o senhor quiser. Por uma razão muito simples. A minha consciência cristã é muito mais valiosa e importante do que a fortuna que o senhor está fazendo com o tráfico de escravos. E ela sabia do que estava falando, porque uma das manchas, a nossa igreja católica, eu nasci dentro da igreja católica, hoje eu tenho muito respeito, não sou mais inteiramente dessa linha, mas uma das manchas da Igreja Católica é o fato de ela ter sido escravagista e de ter sido uma grande proprietária de escravos e participante do tráfico de escravos, compra e venda com lucro. Aqui no Brasil também, e em todos os países das Américas. E o que é que determinava essa disposição, essa fúria comercial da Igreja Católica naquela época para trabalhar com escravos? Era uma questão que ainda não tinha sido decidida. Há séculos, a Igreja debatia, havia concílios, reuniões, e não se chegava nunca a uma conclusão. Debatia a seguinte questão: se os negros e os índios eram seres dotados de alma. A igreja não tinha certeza. Haviam autoridades da igreja que afirmavam que sim, que eles eram seres humanos, plenos, com alma e tudo, e que só a única diferença era a pele mais escura, mas havia toda uma ala da igreja, era a ala instalada no poder, reacionária, que negava isso. Então, os espertalhões dentro da própria igreja faziam o que sempre fazem. Né? Na dúvida, vamos aproveitar enquanto for possível. E o senhor arcebispo de Caiana era dono de centenas de escravos. Muitas centenas. Bom, a madre Ana Maria Jadoué foi excomungada. Ela ficou quase 3 anos excomungada. Ela saiu do palácio lá, episcopal, sei lá, em Caiana, de cabeça erguida, já saiu excomungada, nunca tirou o hábito, voltou para a cidadezinha que ela tinha fundado, continuou o trabalho dela normalmente. Ela era independente, tinha posses. Quase 3 anos depois, mudou a arcebispo novo que veio, a reabilitou. Bom, essa mulher, sozinha, de iniciativa própria, contando cada tostão que ela ganhava na fazendinha dela, nos trabalhos e tudo, ela libertou mais de 3 mil escravos. Uma única pessoa. Você vê, é um exemplo do poder da vontade, da decisão, quando um único indivíduo decide trabalhar de acordo com sua consciência. Ela libertou mais de 3 mil escravos.
o governo da Franche-Comté conseguiu localizar, há poucos anos, uns 200 ou 300 descendentes na Guiana e em países perto da Guiana, Trinidad e Tobago, acho que alguma coisa na Venezuela, descendentes de escravos libertados por essa mulher, por essa religiosa. E foi feita uma coisa muito bonita, eu fui visitar. Eles criaram uma floresta da abolição. Eles plantaram 1000 árvores, filhas, que é uma árvore europeia muito bonita, e cada uma delas tem uma... não, só isso. Estão dizendo que eu só tenho 10 minutos, mas tudo bem. Eu vou tentar encurtar ao máximo. E cada árvore tem o nome de um escravo libertado, e essa árvore foi plantada por um descendente. Eu vi um documentário que me mostraram que caiu o queixo. As pessoas, esses descendentes, ainda negros, alguns mulatos, caíam em prantos, alguns caíam de joelhos. Porque, para a tradição africana, isso está arraigado na genética dos africanos. A árvore, a raiz, o antepassado, tem uma importância primordial, uma importância muito grande, que nós, a nossa cultura branca, europeia, em grande parte perdeu. Mas neles isso ainda está muito vivo, de forma atávica. Né? Então, a emoção foi muito grande. E eu poderia contar aqui mais 4 ou 5 situações do tipo dessa mulher. Infelizmente, nós não temos mais tempo. Mas eu vou só fazer, então, aquelas considerações finais. Né? Se a Tertulina tem realmente razão, eu estou absolutamente convencido que sim, que é o medo, a liberdade que determina a nossa permanência numa situação de escravo, nós temos que vencer isso, nós temos que superar isso. E já que o tema desse evento é desafios para um futuro possível, eu gostaria que, como eu mesmo vou fazer, que vocês levassem essa sementinha, né? Primeiro fizesse, porque o primeiro passo, quando a gente está escravizado, é tomar consciência da própria condição. E se reconhecer que está escravizado, assumir essa consciência. Não mascará-la com nhenhenhés, com historinhas, com subterfúgios para diminuir a importância dessa consciência. Porque nós vivemos hoje dentro de um sistema e de uma cultura totalmente escravagista, talvez até pior do que era no passado. Essa cultura nos obriga a fazer estudos que nós não queremos fazer, nós não decidimos fazer, a desempenhar um regime de trabalho e de produção de coisas, na maioria das vezes absolutamente inúteis e que consomem o nosso tempo de vida, a nossa energia, a nossa paciência, o nosso sangue, e que não tem nenhum sentido real. Coisas que nós produzimos e que são feitas para manter esse sistema azeitado, funcionando em vida. Em benefício de quem? Daquela pequena minoria que aqui o Braulio estava se referindo aqui nessa palestra brilhantíssima que ele deu esta noite. As minorias, as elites, eu não sou nem comunista, nem exatamente um camarada de esquerda, mas não é preciso ser de esquerda para a gente reconhecer que a imensa maioria vive e trabalha para satisfazer os caprichos de uma pequena minoria, inclusive uma pequena minoria política. Além disso, da escravidão que nos é imposta
pelas necessidades econômicas e políticas do sistema onde nós estamos, existem outras escravidões culturais, comportamentais, psicológicas. Me vem uma primeira palavra, não quero chocar você, mas a palavra chama-se casamento. O casamento, como uma união ideal entre duas pessoas, quaisquer que sejam, eu admito o casamento heterossexual, homossexual, eu estou me lixando, o que me importa é que as duas pessoas se encontrem e se amem e tenham uma realização afetiva, espiritual, tudo, no contexto dessa união. Então, isso é louvável, é importante, e quem não tem a vocação do celibatário, do monge trancado numa caverna, deve procurar se casar. Mas e os que se casam não sabem por que estão se casando? Ou então, começa tudo bem e depois a coisa, como é natural na vida, começa a degringolar e os dois não se suportam mais, um não pode mais olhar na cara do outro, não tem mais paciência. Acorda de manhã, vê o camarada dormindo aí ao lado e diz: ah, meu Deus, está aqui ainda, não desapareceu. Eu conheço tanta gente assim. Eu mesmo já vi episódios desse tipo na minha vida, tá? E por que não se separa? Por que não vai buscar uma outra tentativa, não se organiza de outro jeito? Porque tem medo do que pode acontecer na situação de liberdade lá fora. Se segura, não é? Trabalho, emprego. Quantas vezes estamos lá 20 anos carimbando papéis, odiando aquilo que fazemos, vontade de matar o dono da empresa, enfim, fazer o diabo sofrer, e não procuramos uma outra opção, não fazemos uma análise séria, sincera, honesta, para descobrir o que é que realmente gostaríamos de fazer. Claro, eu não sou nenhum tonto aqui, nenhum idealista. Eu sei que existe uma série de compromissos, tem a escola dos filhos, tem o aluguel da casa, tem uma porção de coisas. Mas tem pessoas que sofrem a vida inteira e nem sequer tentam se organizar para atingir um estado de libertação de um grilhão que ele carrega nas pernas, né? Uma bola de ferro, e não faz nada para se libertar. Mas, se a gente entende que a vida ideal se assenta sobre duas pilastras, e uma se chama liberdade e a outra se chama responsabilidade, nós temos mais do que o direito, nós temos o dever de lutar pela nossa própria libertação. E sem falar em tantas outras, e a escravidão às ideologias, que você é condicionado a defender um sistema de ideias que não foi criado na sua cabeça, não foi aquilo que foi introjetado dentro de você, e você vive em função de uma série de convicções e de dogmas e de valores que não tem nada a ver com a sua natureza pessoal. Religião. A religião é um dos fatores mais terríveis que podem aprisionar uma pessoa. Tem pessoas condicionadas pela religião desde que nascem. Filosofias, enfim, partidos políticos, o rol
das possibilidades de coisas que nos escravizam é enorme. E só existe uma possibilidade, um processo de emancipação nossa, de cada um de nós, que se encontra dentro de uma situação desse tipo. É a tomada de consciência honesta e profunda, entendeu? E um trabalho, um projeto elaborado de forma adulta, tranquila, lúcida, mas, sobretudo, muito corajosa e audaciosa, no sentido de sair disso. Porque, senão, eu, pessoalmente, acredito que nós estamos aqui para chegar ao estado de plenitude pessoal, de realização pessoal, e de chegar um dia, entendendo? Eu estou tentando isso até hoje, nos meus 70 anos, olhar para o espelho e dizer assim, pô, cara, você é um tonto em tantas coisas, mas eu gosto de você, e se você está se esforçando, você está batalhando até hoje. Não é verdade? Porque senão é horrível. Você chega numa idade como a minha, olha para o espelho e vai dizer a você mesmo, o cara, você é realmente um mole, você não teve chance, não quis saber de nada, ficou entregue, ficou aí girando em círculo, feito, como é que chama? Pinguim de cerco, antes de ser degolado, não é? Que fica rodando, joga lá no mesmo lugar e não sai daquilo. Eu acho que esse processo de libertação é mais importante que qualquer coisa. É mais importante que divagações cosmológicas, cosmogônicas e toda essa papagaiada de filosofias que não levam para lugar nenhum, tá entendendo? Eu acho que nós temos, sobretudo no atual momento histórico aqui no nosso país, nós estamos já entramos num processo de crise tão importante e tão avassalador que nós não podemos mais perder tempo, nem energia, nem nada com coisas que não têm a menor importância, que não vão levar a lugar nenhum. Vamos pensar de uma forma pragmática, tá entendendo? Como resolver os nossos problemas e como caminhá-los em cima das próprias pernas, sem muleta, sem tanta dependência, entendendo? Toda dependência anti-evolutiva, dependência econômica, dependência política, dependência psicológica, dependência sexual, ideológica, tudo. A dependência, ela só é admissível quando ela é absolutamente necessária. Um bebê de colo não pode ser totalmente independente, é óbvio. Tem que mamar nos peitos da mãe, alguém tem que trocar as fraldas e vai por aí afora. Então, é bom senso. Mas você continuar querendo uma madeira aos 18, 19, 30, 40 anos, como tem tanta gente hoje, adolescentes eternos, que não se libertam das próprias famílias. Hoje é um problema seríssimo isso. Não apenas no Brasil, na Europa é terrível. As pessoas não crescem mais. Os adolescentes continuam adolescentes até os 40, 50 anos, e os pais, aos 70 anos, querem continuar adolescentes. Então você vê assim, como eu tive agora mesmo na Itália, na França, mulheres com 90 anos com mini saia até aqui, mas não tem mais uma perna para fazer uma mini saia até aqui, Jesus, entende? Não dá, não é? É até uma coisa assintosa. Quem usa mini saia, quem tem uma perna minimamente razoável, porque é uma questão estética. Não é? Bom, acho que é isso. A gente poderia ficar conversando muito mais tempo. Eu daria 1 minuto se alguém tem uma pergunta.
pergunta que eu tenho condições de responder, farei isso com o maior prazer. Algum comentário? Senão vamos todos para a cama, felizes e contentes. Estamos encerrando os nossos teremos todos os dias e melhores para o Evangelho do Cristo. Tem posição. Tem votação, crianças que nasceram aqui, muitos deles, futuro, nasceram aqui, né? E a gente, só fazendo perfil dele. Tá bom? Uma boa noite. Uma vez para nós todos.